Olá, pessoal! Sou a Renata Freires. Eu sou a Elis. E estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso RHF Talk. Hoje com duas convidadas muito especiais. Eu sempre falo isso, eu sei, mas é porque todos são mesmo. Karina Reis, Luísa Camargo, obrigada por ter aceito. Obrigada pelo convite. Você. Da área de psicologia, né? Karina já formada, a Luísa estudante de psicologia, mãe e filha, também trabalham aí nessa pegada de podcast, trazendo conhecimentos, então por isso a gente convidou. Já conheço a Karina tem um tempo, né? Nossos filhos ali estudaram na mesma escola e acho que vai ser um conteúdo muito interessante para quem aí está passando hoje por algumas situações aí relacionadas a burnout. Espero que gostem. Então, vamos lá, meninas. Bora. Obrigada pelo convite. Obrigada, de bem-vindas. vocês. E para um tema tão importante. Sim. E que infelizmente está numa crescente tão acelerada, né? Então, se a gente puder, de alguma maneira, acho que trazer luz para esse tipo de assunto e consciência, sobretudo, acho que a gente pode contribuir socialmente falando, trabalhando de maneira coletiva, que eu acho tão importante. Isso. Obrigada. Sim, eu acho que nós, sendo profissionais de RH, lidando hoje com tantas pessoas, acho que a gente tem o dever, né, de trazer informações, conhecimentos, ajuda, né? Tem muita gente hoje, principalmente pós-pandemia, clamando por ajuda. Eu tô sentindo isso e eu não sei o que é, como que eu posso resolver. Então, nos contem, né, a trajetória de vocês, as experiências, e aí pra gente entrar nesse tema. E aí, quer começar você? Você é mais panela velha, vai. Panela velha que faz comida boa, não Exatamente. é? Tem sempre aquela que a gente não quer se desfazer de jeito nenhum, né? Então, eu comecei a minha carreira profissional, vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional e também se eu já passei por algum burnout na vida, porque existe um mito do psicólogo que sabe lidar com todas as situações, Não, é né? mentira. Então, o tal do mito mesmo, da lenda, né? E eu gosto de falar um pouco sobre isso, porque nós somos seres, né, individuais, e ser psicólogo é uma persona, é uma parte de quem eu sou. Mas não é o todo envolve outras pessoas, mãe, amiga, irmã, filha, tia, sobrinha, enfim, né? E eu existo nessas outras pessoas também, né? Sim. Então, a minha trajetória começou muito cedo, aos 13 anos de idade, eu tenho hoje 44. Então, eu tenho um bom tempo de mercado profissional, e eu acho que eu sempre fui cuidadora, hoje olhando para trás na minha história. Porque eu comecei como babá, e depois eu fui ser secretária, vendedora, gerente de banco, secretária de novo. Então, eu passei por algumas empresas que me trouxeram muito know-how, muito conhecimento, mas o meu sonho de menina sempre foi ser médica. Então, eu sempre dizia que eu queria fazer medicina. Meu pai é enfermeiro, então eu me espelhava muito ali, né, nisso que ele trazia para nós do hospital, e eu era encantada por esse universo. E sempre gostei muito da anatomia, da capacidade humana, isso sempre me interessou. Hoje se fala muito mais sobre o termo resiliência, mas eu era muito apaixonada pela capacidade de transformação, de dar saltos quânticos na vida, né? Hoje eu consigo dar nome, claro, lá atrás não. Por que eu conto isso? Porque quando a minha mãe perguntava, mas por que você quer fazer medicina, né? Pode fazer direito, minha mãe sempre foi apaixonada por direito. Eu dizia assim, porque eu quero dar vida às pessoas. Então levou muito tempo para eu entender que era exatamente isso que eu queria fazer, que não era dar vida no sentido obstétrico, mas era no sentido de poder auxiliar essas pessoas a se encontrarem com elas mesmas, com o que elas têm de mais potente dentro delas. E, de certa forma, eu fiz isso comigo mesma na minha própria trajetória, quando eu fui colocando a cara mesmo naquilo que eu acreditava que era essencial para eu sair daquele lugar que eu não gostava. Né? Um lugar, muitas vezes, de sofrimento psíquico, outras vezes de restrições financeiras, mas lugares que me traziam descontentamento. Eu sabia que aquilo era uma fase na minha vida e que ela iria passar, desde que eu tivesse conhecimento, bons relacionamentos e força de vontade. Então, foi para esse lugar que eu olhei, né? Então, nunca disse não para as oportunidades que me apareceram e tampouco deixei de buscá-las. Então, acho que foi um encontro de ofertas e busca. Até que eu cheguei nesse lugar de poder escolher, né? Que a gente estava conversando antes. A partir do momento que você consegue pagar as suas contas, você pode fazer algumas escolhas na vida. E sim, eu acho que eu passei por um burnout para isso. Porque eu estava no mundo corporativo, onde você é um número,
Então, você é uma excelente pessoa, uma excelente profissional, muito bem reconhecida, quando você bate metas. Mas nem sempre a gente vai bater meta, né? Eu tinha acabado de ter a minha segunda filha e comecei a perceber o meu corpo sinalizando que algo estava errado. Então, quando eu ia para aquele trabalho que eu estava, eu tinha mal-estar, eu tinha dor de cabeça, eu tinha enjoo, eu tinha angústia. E eu dizia, mas o que está acontecendo? Que eu volto para casa, parece até que eu estou mentindo. Que eu tô sentindo isso tudo, porque eu chegava em casa e ficava ótima. Passava. Passava, né? Sim. Tem alguma coisa desconectando aí. E a minha bisavó morreu naquela fase ali. Acho que a minha filha devia estar com 6 meses, eu tinha acabado de voltar da licença maternidade. E minha bisavó sempre dizia assim, o dia que eu depender de alguém, eu prefiro partir. E ela era uma índia parteira, uma mulher extremamente conectada com o ser humano, uma desenvolvedora humana nata, né? E quando eu fui no velório dela, eu falei, eu não quero mais ser dependente de coisas que eu não preciso, e de pessoas tampouco, né? Eu vou começar a fazer escolhas. E uma das escolhas que eu fiz foi sair do mundo corporativo e começar a buscar a realizar os meus sonhos. Eu estava num relacionamento de muito sucesso, que me dava muita estrutura, e que me permitiu fazer essas escolhas também, né? De maternar e de construir uma carreira que eu me realizasse. E foi o que eu fiz. Então, eu fui estudar psicologia, comecei com o desenvolvimento humano. Naquele tempo não se falava muito sobre o que é coach, o que é o processo de coaching. A formação era uma formação muito mais longa do que tem hoje, né? Hoje faz um curso de final de semana e as pessoas já se colocam profissionais, né, no mercado. Aquele tempo era um pouco mais complexo, foi a primeira formação que eu fiz e foi onde veio a minha primeira inquietude como psicóloga, que eu ainda não era. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu falava, tem que olhar porque eu não consigo. Por que essa pessoa não consegue? O coach era limitado nisso. Coach é uma pinçada no behaviorismo, né? Na TCC, na teoria de Skinner. E eu fiquei muito inquieta com isso e falei, eu vou fazer pós em psicologia. Fiz pós em psicologia, me apaixonei ainda mais e fiz faculdade de psicologia. Mas, quando eu saí do corporativo, o que eu fui fazer? Eu sempre falo isso até no meu podcast, né? E o meu e da Luísa. Eu tenho uma teoria na administração de empresas que se chama crescimento em caracol. Então, quando você vai colocar um novo projeto para funcionar, ou um novo negócio, ou de repente um novo produto, você primeiro começa a colocar ele funcionar mais perto de onde você está, né? Então, eu comecei a fazer isso. Eu peguei a agenda que eu tinha naquela empresa que eu atuei, e que eu podia fazer porque eu não tinha conflito de interesses, porque não era o mesmo produto, e comecei a ofertar o meu trabalho de desenvolvedora para aqueles líderes, porque eu trabalhava somente com empresários, com donos de empresas, né? E comecei a fazer desenvolvimento de liderança. E me apaixonei por isso, porque a administração, que eu já tinha cursado como universidade, me permitia, e eu era apaixonada exatamente por esse lado, né? E aí foi o que me deu, então, estrutura e muita paixão mesmo por desenvolver pessoas. Foi ver esses líderes saindo de chefes e gerentes para realmente inspirações para os seus times, né? Aquele líder que não precisava mais estar ali fisicamente, que o resultado continuava acontecendo porque os colaboradores, eles tinham um porquê de estarem ali, porque o próprio líder inspirava eles a estarem ali. Aquilo que diz no livro A Arte da Guerra, né? As mudanças nunca vêm da tia do cafezinho, não vem da base, vem do topo da montanha. Então, não adiantava nada eu ensinar uma senhora que está servindo o cafezinho a servir diferente se o gestor não mudasse. Então, foi para essas pessoas que eu olhei naquele momento. E aí, fui só me aprofundando. Então, eu saí do corporativo e já fui abrir o meu escritório e fui aprofundando, né, o meu trabalho dentro do desenvolvimento humano. Eu tive ali uma paixão momentânea, um ensaio ali com a nutrição, porque dentro da psicologia corporal haitiana, o corpo é integrado à psique, né? E eu sou apaixonada também por isso, por quanto o corpo fala, o quanto o corpo conversa, porque afinal de contas eu senti na pele isso, né? E como que a gente pode também entrar no processo terapêutico pelo corpo. E aí fui buscar outras ferramentas, como a hipnose, a respiração consciente, o trabalho de aromaterapia também, que eu gostava bastante, o esporte, a respiração e a nutrição, né? Então, também dei uma passeada ali pela nutrição, estudei saúde e nutrição na Califórnia, o que me trouxe também uma experiência imensa, porque eu pude fazer um estágio rápido com o Deepak Chopra, pude também ver esse outro lado, e tá tudo a nosso favor, né? Então, o meu trabalho foi conectando, e é ainda, né? Porque eu acho que no papel que eu ocupo, que vocês ocupam, a gente nunca para de estudar e nunca para de conectar, né? E eu gosto muito também da filosofia terapêutica, que é essa arte da gente devagar por assuntos sem fazer grandes fechamentos, né? Tese, antítese,
síntese, tese, antítese, síntese, sempre quebrando conceitos e preconceitos e paradigmas, que vai fazendo com que a gente vá ampliando também a nossa capacidade de existir no mundo, né? Então, resumidamente, não tão resumido, foi mais ou menos assim a minha trajetória e fui, sim, vítima do burnout. E não sabia, naquele tempo não se falava, isso tem 15 anos, 16 anos quase, não se falava disso, né? Se falavam de outras coisas. Sim. Mais da somatização física mesmo, né? Das LERs, né? Lesões por esforço repetitivo, que era uma somatização por estresse, por excessos, né? E a Luísa, agora pode falar dela. Bom, eu, na verdade, nem queria fazer psicologia. Então, tenho uma irmã que é mais velha, ela é formada em veterinária. E eu sempre passava, inclusive com a minha mãe, numa clínica veterinária. E eu falava, eu vou trabalhar aqui, eu vou ser veterinária. É aqui que vai ser meu lugar de trabalho. E ela, tá bom. E passados anos, assim, eu comecei a frequentar bastante feira de profissões, mais perto de fazer vestibular mesmo, né? Que a água bate na bunda e você pensa, agora eu tenho que decidir realmente o que eu quero fazer. E falei, será veterinária? Não sei, não é um ramo que você consegue conquistar muita coisa. E eu tinha isso de almejar muito, então, muito ambiciosa, assim. Fui nessas feiras de profissões, não me interessei muito, o que eu gostava mais era a área de pesquisa, na veterinária em si, mas também era muito escasso aqui no Brasil, então não me identificava. Comecei a me interessar muito pelo direito, muito mesmo, e eu lembro quando eu era mais novinha, assim, eu falava pra minha mãe, ai, mãe, bota CSI no GIOG, aí eu quero ver. E eu sempre fui fissurada em perito, então eu falei, não, vou fazer direito, vou fazer uma pós em psicologia jurídica, e esse vai ser meu futuro. Aí eu comecei a ver quantas leis eu ia ter que ler, vade-mecum, falei, não é pra mim isso daqui, deixa quieto, vou fazer biomedicina, que também tem correlação ali com a forense, que eu também sou super apaixonada. Mas também não gostava, assim, aqui no Curitiba acho que tem 2, 3 faculdades que tem biomedicina, a PUC, por exemplo, é uma delas que não tem. Então, também não era algo muito que brilhava aos meus olhos, ainda tinha uma pulga atrás da orelha e falava assim, não faça isso. Chegou a pandemia e minha mãe sempre falava pra mim como eu era muito boa de conversar, de dar conselhos, que eu conseguia ser muito compreensiva e empática, que eu era essa pessoa. E as minhas amigas sempre falavam, nossa, Luli, você é muito mãezona do grupo, né? Tá sempre aconselhando a gente, você é muito racional. E eu ainda me considero uma pessoa super emocional. E falando muito com meu terapeuta também. Eu falei, acho que eu vou fazer uns cursos de psicologia de desenvolvimento humano, linguagem corporal, para conseguir ver se é isso mesmo que eu quero. E fiz na pandemia. Então, eu fiz um de linguagem corporal, que era bem raso, assim, bem basicão, bem da base mesmo da psicologia, e fiquei muito apaixonada. Quis me aprofundar um pouquinho mais, falei, vou fazer, então, um curso da introdução à psicologia. Então, todas as abordagens estavam nesse curso, bem básico, assim, pinceladas de cada abordagem. Ele era um curso online pela faculdade de Yale, dos Estados Unidos. E ali foi onde eu bati o martelo, realmente. Eu cheguei pra ela e eu falei, mãe, é isso, eu vou fazer vestibular. Eu vou tentei fazer faculdade fora do país também, pra psicologia, porque eu gosto muito de forense e psicanálise. E algumas faculdades aqui também prezam por uma outra abordagem ou por uma outra visão que às vezes não tem muito a ver comigo. E lá fora, nas faculdades que eu queria, tinham bastante a ver com o que eu queria, assim, né? Passei, acabou que pandemia, etc, não deu muito certo. Eu falei, tá bom, vou fazer PUC, porque eu queria ser 2 diplomas, tinha esse negócio do internacional, que também não levei pra frente, mas tem muito interesse até hoje. E lá estou, na PUC, estou no meu 3º ano de psicologia, entrei querendo fazer forense, tô saindo querendo fazer psicanálise, quero virar psicanalista. E esse negócio que ela, inclusive, falou do burnout, assim, eu já trabalhei em algumas empresas, tanto com recrutamento e seleção, tanto como tutora para crianças que têm TEA. Uhum. Então, eu tive 2 visões, mas também ao longo da minha vida, assim, o que ela realmente falou, a gente não entendia o que era o burnout em si. E ela falou das questões da LER, eu sou uma pessoa que uma hora brotou ali, eu fui no médico, eu tinha LER. E não era nada por trabalho, etc. E sim do dia a dia mesmo, né? Que a gente acaba achando que é só rotina, é cansaço, uma gripe. Não é uma gripe. Mas enfim. E no teu caso tinha uma conexão emocional muito séria ali, porque a Luísa foi ginasta. Ah, sim. Né? Ela foi ginasta há uns 10 anos, né? Mais, minha vida inteira. Desde pequenininha ali, com 3 aninhos, ela já começou fazendo ginástica olímpica.
E ela teve uma treinadora que ela via muito potencial na Luísa, né? Mas a maneira dela estimular o atleta para a Luísa não funcionou, porque tem isso, né? Às vezes aquele estímulo não é para nós, ele vai funcionar, cada um de nós funciona de uma maneira. Uns pela bronca, outros pelo afeto, pelo carinho, pela fala mansa, outros pelo elogio, cada um tem uma maneira de se estimular. E para a Luísa aquilo não funcionou e foi trazendo uma carga de estresse gigante que somatizou numa Lera. E aí ela tinha a desculpa perfeita para parar de fazer ginástica. Foi isso que eu não é fiz. mesmo? Falei, não quero mais. Peguei a aversão, totalmente, assim. Acho que fiquei... A vida inteira eu fui... hoje, né, a vida inteira eu fui atleta, mas de uns anos pra cá eu comecei a falar, academia, já não quero mais, enjoa. Um mês ali, já enjoei. E daí isso foi somatizando. É algo que a gente tem que se policiar, né? Principalmente para quem tem filho pequeno. Porque muitas vezes a gente projeta um querer nosso na vida deles. Isso é algo que eu sempre procurei ter muito cuidado. Então, assim, quer experimentar? Eu coloquei o Dudu no judô. Durou um mês. Não quero mais, tá bom. Eu nunca fui de forçar. Porque, às vezes, futuramente, pode trazer um trauma ali. Eu acho que devido ao meu processo, eu tenho procurado trazer para eles o mínimo de consequência possível. Um pouco mais de leveza também. Eu tinha, acho que eu até tenho ainda essa regra em casa, de que escola tradicional, um esporte, um idioma, é que elas estão grandes agora, eu não coloco mais muitas regras. Não, mas ela sempre falava, mas falava assim, dentro da minha casa, a escola, um idioma e um exercício. E um esporte, porque é a base, né? O idioma também, eu sou... só que, por exemplo, o Eduardo hoje agradece. Porque depois que ele começou a fazer um reforço, hoje ele tá super bem no inglês. E é algo que eu me arrependo. Eu queria que a minha mãe tivesse feito isso comigo lá atrás. Porque depois, quando você vai fazer uma viagem para fora, faz diferença. Faz muita diferença. Eu já fiz curso fora e tudo, e é um negócio que eu acho que tem uma negação. Porque quando eu tô sozinha, eu me viro bem, eu me faço entender. Mas eu não sou capaz de assistir uma palestra inteira em inglês, por exemplo. Também não. Eu não sei. E a vida toda eu estudei inglês. Claro, primeiro era aquele inglês mais simples, né? Antigamente era caríssimo, né? Eu, quando era, assim, tinha 10, 12 anos, era não que seja barato hoje, mas era muito mais inacessível do que é hoje. Mas voltando, então, eu sempre tive esse combinado com elas, de que a escola, um esporte, um idioma, eu não abria mão, elas podiam escolher o que elas quisessem fazer. Mas eu tinha um outro combinado que era, a partir do momento que você começou, termine. Não largue as coisas pela metade. Mas eu tive que quebrar essa regra quando eu a vi em sofrimento. De dizer, ok, minha filha, então tá na hora de parar. E aí eu quebrei porque é isso, às vezes tem que flexibilizar, deixar de ser rígido para ser rigoroso. Quer escolher outro esporte, quer fazer outra coisa, né? Porque ainda estava valendo a regra anterior, né? E aí ela escolheu vôlei, né? E eu sabia que vôlei ela não ia se tornar... E eu nem sei porque eu era tão rigorosa, porque ela não ia se tornar uma ginasta, embora ela tivesse muito potencial. Sim. Porque não era o foco dela. E também depois não ia se tornar uma jogadora de vôlei, mas ela fez e se divertiu muito ali, né? Até que chegou uma hora que sobrecarregou de estudo mesmo, né? Não, eu saí justamente porque daí... eu fiz fisioterapia por conta da LER, tendinite, etc. Mas daí eu resolvi fazer vôlei, que também é outro esporte que usa muito as mãos. Sim. Aí eu realmente falei... Eu joguei tudo pro alto, né? E nós vemos muitos atletas, né? Que acabam muitas vezes se perdendo dentro da carreira profissional, exatamente porque chegam nesse alto nível de cobrança, se sentem extremamente cobrados, têm muita dificuldade de se perceber nesse nível alto de cobrança, que às vezes... até a autocobrança, que é muito, muito forte, né? Eu já tive uma fase que eu atendi atletas, atendi times de futebol americano, e foi uma experiência riquíssima, assim, mas é impressionante o quanto eles se cobram e o quanto eles são cobrados. E a dificuldade de dizer não, ou de reconhecer que eu não estou no meu melhor momento e que hoje eu fiz tudo que eu pude pouco, né? E aí, quando se aposentam, ou quando tem a oportunidade de deixar a carreira, nunca mais querem ouvir falar do esporte, né? Porque realmente gerou uma aversão imensa ali, né? Então, que também acaba sendo um dos ecos aí que o burnout traz, né? Às vezes aquela pessoa ela fica tanto tempo exposta ao sofrimento que depois, quando ela consegue sair daquilo, ela nunca mais quer nem ouvir falar daquela situação. Luísa nunca mais quis saber de esporte de performance. Mas sabe uma coisa que você falou que é interessante?
No esporte tem muito isso. Eu acredito que é até mais difícil para um treinador ter esse olhar mais humanizado, digamos assim, de que, poxa, eu sei que esse aqui... Entende de perfil comportamental mesmo? Sim. Né? Então, eu sei que a Luísa, a forma de eu trabalhar com ela, motivar ela, realmente conseguir trabalhar o potencial dela é esse formato, é essa linha, mas já com a Joana é outra linha, né? Acredito que no esporte é mais difícil, mas a gente vê isso dentro das empresas. Também. Botam os liderados, né? Os funcionários dentro de um balaio só. E você E não trata a age com pessoa todo como ela mundo. precisa, trata como eu trato todo mundo. Exatamente. Eu falo muito dentro ali da empresa e falo isso para as meninas, sabe? Entendam de perfil comportamental. Porque ali não é só o time interno, também é a nossa rede de franqueados. Então, o que motiva um não é o que motiva o outro, né? A gente fala bastante, né, Rê? Tem profissional, por exemplo, dentro da matriz, que vai entender melhor um processo desde que você realmente vá para um lado que essa pessoa reflita a respeito do que está fazendo. E tem outra pessoa que não. Eu preciso ser mais categórica ali, não. É isso. E mais didática, às vezes dá uma visão geral, né? Exatamente. Então, são formas de trabalhar diferente. Tem colaborador que você vai precisar ser mais próxima, porque ele precisa daquela proximidade. Sim. E tem colaborador que não quer, ele acha que tá pegando no pé, se for muito próximo. Então, ter essa sensibilidade é também resultado de uma postura científica como profissional. O que é isso? Estar sempre estudando sobre pessoas, sobre comportamento, sobre habilidades de comunicação. Então, não se esgota em si. E hoje nós temos uma sensibilidade muito maior, ou um aceite muito maior sobre a sensibilidade emocional do indivíduo. E mudou muito, né, o estilo do colaborador funcionar e se comportar dentro das empresas. Eu acho que as pessoas, elas estão assumindo mais como elas se sentem. Sim. Eu me lembro quando eu fui Demonstram mais, Eu me lembro quando eu fui para o mercado de trabalho. Imagine falar que tinha uma cólica, uma dor de cabeça. Não, tinha que estar com a cara boa, pronta. Tem que fazer... Faço. Era um modelo de servidão quase. Manda, né? Quem pode e obedece quem tem juízo. E fala o que eu falo e não faço o que eu faço. É isso aí, acabou. Eu vim dessa educação. E às vezes, hoje, quando eu dou consultoria para empresas e que a gente tem que entrar em seleção, que é muito raro de fazer, porque não é minha especialidade, eu percebo que o colaborador ou o possível colaborador, ele tem entrevista. Ele não vem para a entrevista, ele primeiro tem entrevista. Mas para que a vaga, o que vocês querem? Eu falo, gente, quando foi que as pessoas deixaram de aproveitar as oportunidades também, né? Possivelmente porque outro dia eu li uma matéria num jornal que dizia: nós estamos exaustos e correndo. Porque nós estamos exaustos e continuamos correndo. E a exaustão, o cansaço físico e mental, ele faz uma quebra absurda de senso coletivo. Então, eu quero pensar primeiro na minha sobrevivência. Eu estou exausta. Depois eu vou pensar se você vai sobreviver ou não. Sim. Então, primeiro eu vou garantir o meu. Depois se sobrar um pedaço aqui do meu pão, eu te dou. Então, tem que tomar cuidado, porque o cansaço, ele quebra todas as capacidades de pensar no outro. Um exemplo fácil aí é o Big Brother. Boa Fazenda, esses realities, né? Esses programas de reality shows que mostram até o estímulo para o cansaço acontecer mais rapidamente, né? Que faz quebrar toda essa formalidade social. Né? Então, você tira tudo que é básico daquela pessoa. Pode ver que vai por partes, né? Não separadamente, já tudo meio em paralelo, mas vai incomodar pelo barulho, pela luz, pela falta de comida, por não ter acesso àquilo que é gostoso. Eu adoro um chazinho com bolacha, por exemplo. Eu não podia ir para um lugar desse, que de noite eu quero tomar um chazinho com bolacha. Vai tirar meu chazinho com bolacha, né? Já vai me dar uma irritação esse negócio. Aí festa, bebida, outras pessoas que eu nem conheço, né? Ali com aquele papo às vezes chato, né? Pra mim, né? Com o estranho. Convivência com o estranho. Então, tira todo o teu conforto, todo o teu acesso. Pra te levar no ápice. E te coloca na restrição. E aí, restrição gera o quê? Compulsão. Então, eu vou compulsionando em outras maneiras. Ou eu bebo muito... Ou eu falo muito, ou eu como muito. Eu choro muito. Alguma coisa vai pro muito aí nessa história, né? Então é bem interessante. Eu não gosto muito de assistir, mas é sempre uma boa aula de psicologia aí. Mas o cansaço dentro das corporações, ele vai tendo, claro, um impacto imenso na produtividade também, né? Porque é um recurso.
humano. A gente não pode esquecer que é um humano, né? E ele tem limitações, ele tem toda uma vida, né? Assim como eu, psicóloga, é uma só das minhas pessoas, tem outras. Uma vida externa, Ele tem né? uma vida externa acontecendo. Então, tanto a vida externa interfere na vida interna, quanto a vida interna dentro da corporação interfere fora. Sim. É algo que eu pelo menos, sou muito intuitiva, né? Então, todos os dias eu chego na empresa, eu dou bom dia, boa tarde, enfim, e eu olho para a pessoa, eu não olho para o funcionário, o colaborador. E muitas vezes eu chego para ela e falo assim, ó, essa pessoa não está bem. Dificilmente a gente erra, né? Quando ela vai conversar. Muda, né? Semblante. Realmente tem algo ali que precisa ser. Teve uma que eu fui bater um papo com ela e eu observando já até o jeito de andar, né? Mais prostrado. Ela falou assim, eu não tô feliz com o que eu tô fazendo. De tudo que eu faço, o que eu mais gosto é isso, isso e isso. Eu falei, por que você não me falou isso antes, né? E fomos lá, remanejamos, e realmente o que ela estava se referindo, ela fazia muito bem, mudou. Hoje ela é sorridente, hoje ela é outra pessoa dentro da empresa. A qualidade tem a ver com a paixão, né? Claro. Eu digo assim, quanto mais você fizer aquilo que você gosta e que é fácil para você, melhor vai ser E ela feito. estava numa função de CS, onde ela tinha que cobrar do outro resultado, e ela não gostava de fazer isso. Ela gosta o quê? Do atendimento, do acolhimento, de entender o que você está precisando, o que eu posso te ajudar. E realmente a gente precisa de uma pessoa que faça isso. Então fomos lá, fizemos o remanejamento. Agora imagine se não tivéssemos observado ela, sei lá, num período longo fazendo aquilo que está... Com certeza o burnout ia chegar, né? Porque o burnout ele é uma soma de várias coisas, né? Exato. E essa é uma delas, não estar confortável naquilo que eu estou desenvolvendo. É uma delas. E quais são as outras? Excesso de cobrança, então a própria autocobrança vai para um lugar de excesso, né? Sim. Então a pessoa mesma não se autovalorizar naquilo que está fazendo, não conseguir reconhecer que está dando sim o melhor de si, que está conseguindo conquistar bons resultados. É uma busca por uma perfeição que não existe, né? E daí quebra totalmente a gentileza consigo mesma. Ela é tão cruel consigo mesma que isso gera um nível altíssimo de estresse. E tem pessoas que vivem assim uma vida todinha, né? Elas mesmas já se quebram. Claro que isso vai partir do conceito clássico de autoconhecimento. Então, se eu sei quem eu sou, sei no que eu sou boa, eu vou me colocar nisso. Nem sempre eu consigo, porque muitas vezes a gente vai para o mercado de trabalho por sobrevivência mesmo, né? Porque eu preciso trabalhar e aí me apareceu essa oportunidade e não posso perder, eu preciso do salário. Mas eu posso sim encontrar um conforto no desconforto. Então, se eu estou atuando num cargo que não é o sonho da minha vida, não é o que eu acho legal, mas o que tem de bom nele? Também tem um olhar que não é aquele olhar do perfeito tóxico, né? Ou da positividade tóxica, mas é um olhar de valorização pelo que eu tenho mesmo. Eu tenho isso agora, que me proporciona isso, e tem isso de bom. Então, eu vou ficar mais dentro desse critério do que no critério de, mas será que eu vou crescer? Mas não é a empresa tal, mas... Porque tem gente que vai olhar mais pro negativo do que pro positivo, né? E aí, é claro que existe e deve-se buscar auxílio, né? Para poder também se reformar, se reinventar e tudo mais. Mas ainda dentro dos, vamos colocar sintomas, né? Então, existe o excesso de cobrança, existe o excesso de cobrança de si e do outro, existe o meio que se está, então, às vezes, aquele meio também não é um meio que, de repente, favorece, né? Porque nós convivemos com outras pessoas, às vezes tem alguma pessoa ali do convívio que também, né, não favorece muito isso. As questões pessoais, né, o quanto lá fora eu ainda tenho como compromisso. Muitas vezes eu estou sobrecarregada em casa, tenho que dar conta de outras coisas, então as atividades, excesso de atividades, né. E aí tem coisas que não são só sobre eu ter poder de escolha, né, mas que tipo de coisa eu ouço, com quem que eu convivo, o que é que eu estou comendo, que meios eu estou frequentando. Tudo isso está contribuindo para positivo ou negativo. Então, se eu convivo com pessoas que não favorecem, eu vou ter questões. Se eu como só porcaria, eu vou ter questões físicas que vão contribuir para que o meu corpo colapse, né? Se eu escuto músicas de traição, separação, abandono, o que eu estou escutando? Eu sou matéria do meio.
né? Toda repetição vai criar uma nova verdade, toda verdade vai virar uma ação, toda ação vai virar uma emoção que vai se tornar quem eu sou. Então, se eu me nutro disso, por isso que eu passei pela filosofia, pela nutrição, por várias teorias, para poder entender essa complexidade toda do existir, né? Tem as pressões sociais também, né? Que também podem me levar para um extremo de eu tenho que ser essa pessoa com esse corpo, eu tenho que ser essa pessoa com esse resultado, eu tenho que estar pronta sempre que me chamam, eu tenho que performar em tal área, então isso também coloca. Quando eu um nível adoeci, eu altíssimo. tinha esse... Eu achava que se eu fosse magra, eu ia ser mais feliz. Então eu buscava assim Ia estar mais pronta, talvez, para algumas coisas. Só que eu não sei. tinha ação de buscar, né? Então, hoje eu tenho, mas eu não tinha. Então, eu não vou para academia, fui sedentária por anos. Mas como é que eu queria atingir, né, aquele objetivo se eu não estava fazendo nada? E aí, a partir do momento que eu parei de dar desculpas, porque a gente estava falando isso, né, no almoço, sobre dar desculpas. Não é que eu não tenho tempo, não quero fazer. Não priorizo, não é priorizei, tão importante assim, né? Eu me lembro quando eu fiz reaproveitamento de curso para ir para psicologia, que eu passei em medicina também. E eu conversando com uma amiga, ela falou... Eu falei, não sei o que eu faço, eu sempre quis medicina. Ela falou assim, será que você quer mesmo? E quer muito? E aquilo ficou na minha mente, sabe? Eu falei, acho que eu não quero tanto, porque eu não estou disposta a arcar com ficar o dia todo na universidade, deixar as minhas filhas mais de lado, né? Deixar minha família de lado. Nesse momento não é mais tanto assim o que eu quero, porque eu não estou disposta a pagar o preço. E existe essa medida, né? Assim, Nietzsche fala que todo mundo aguenta um como quando sabe seu porquê. Então, aquele porquê ali não chegaria. Ele chegou pela psicologia, eu não precisava ir para a medicina. Você veja, na psicologia eu conseguia ter a minha família, estudar e desenvolver o dar vida às pessoas, que era o que eu queria fazer. E ali eu dava conta desse preço. E não era me economizar. Porque também tem isso, nós muitas vezes nos economizamos no preço que a gente paga. Mas naquele momento era o preço que eu aguentava pagar. Eu queria tudo, né? E hoje nem faz sentido mais pra mim. Mas é escolher as batalhas mesmo. Só que às vezes a gente tem que arregaçar um pouco mais a manga. Não adianta, ou não reclame, não é mesmo? Então assim, era o grande sonho da minha vida fazer medicina. Você pode fazer agora, faça. Será que é ainda mesmo o grande sonho? Vai mudando, Porque né? Então, e daí depois disso nunca mais. Nem passa mais na minha cabeça fazer medicina. Eu me sinto super realizada dentro da área que eu tô. E pasmem, eu trabalho de domingo a domingo e não sinto cansaço. Esse cansaço de não ter vontade, de passar mal. É claro que, eventualmente, eu vou estar cansada, vou estar com uma gripe, vou estar com uma dor no corpo, óbvio. Porque, né, a gente faz... É bastante volume de trabalho. Mas não é o cansaço da aversão. Não é o cansaço do adoecimento. Não é o cansaço de não poder ouvir falar naquilo. De não ter vontade, né? É porque é uma linha muito tênue, né? Muito entre tênue. O cansaço, porque eu também tenho que puxar ela às vezes. Eu falar assim, mãe, você tá... Para um pouco. Dá uma descansadinha, às vezes ela fala. Faz um day off. Juro pra você, faz um day off. Porque você tá muito sobrecarregada e tá descontando isso na gente. Então, não tem nada a ver com isso. Ela fala assim, não, mas eu preciso trabalhar. Fala assim, tá bom, mas você faz isso todo dia, o dia inteiro. Uma sexta-feira não vai te matar. Então, e às vezes a gente não percebe. Hoje eu me permito. Então, e ela demorou anos pra realmente se permitir, porque teve até uma época que ela ia, por ela, não parava nunca, nem pra almoçar. Acaba direto. Então, existe uma linha muito tênue nisso do cansaço, porque eu sou obrigado a ir nesse local, porque eu tenho que ir, porque senão eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter aquilo. E o cansaço de, nossa, eu gosto muito do que eu faço, mas eu tô cansada porque é muito trabalho. Só por isso. Porque eu vou me empolgando. Hoje é porque eu vou me empolgando. Não porque eu tenho que. Sim. Né? Por muito tempo eu tive que ir e a gente paga o preço por isso, porque a gente sonha alto, né? Gosta de uma coisinha mais cara. E aí tem que trabalhar para isso. Mas eu tinha uma autocobrança muito grande, que vem de uma educação que me trouxe essa autocobrança. E que, claro, eu fui trabalhar dentro do meu próprio desenvolvimento, primeiro de perceber que eu tenho tudo o que eu preciso dentro de mim, não fora. Então, a partir do momento que eu faço uso disso, eu consigo performar em muitas áreas, e aí performar é dar o melhor que eu tenho de mim para determinada coisa, e o melhor que eu tenho de mim não é o perfeito, mas é o melhor que eu tenho de mim. Mas como é que eu vou saber que eu tenho o melhor que eu tenho de mim? É a pergunta que eu mais escuto. É que aí é que tá, né? Não existe um termômetro que vai estar escrito lá, 100% de si. Sim. Mas é saber que aquilo que eu dei naquele momento era o melhor que eu tenho de mim, ponto. Simples assim.
Que eu não tinha mais pra dar. Eu não tinha mais, mas é que eu deveria ter feito tal coisa. Não fez por quê? Nem pensei naquilo naquela hora. Então, você deu o melhor de você. Porque tudo que você pensou e sentiu e teve como recurso, você deu. Eu falo muito isso, sabia? Faça o melhor que você pode nas condições que você tem. Isso. Não adianta você querer fazer algo diante de uma condição que você não tem, seja uma condição do meio ou uma condição sua. Então, faça aquilo que você pode fazer. Então, dentro dessa transição de carreira que eu fiz aos 30, ali na véspera dos 30, claro, eu levei um tempo para estruturar essa carreira. Então, esse tenho que, ele levou um tempo ali também, né? Fazendo parte da minha vida. Hoje, não. Hoje, eu tenho os dias que eu me dedico para o consultório, eu tenho os dias que eu me dedico para o podcast, eu tenho os dias que eu falo, hoje eu preciso desligar. Agora, eu tô precisando tirar férias, uma semaninha. Eu tô sentindo que eu preciso simplesmente desligar tudo, porque isso interfere na minha criatividade, sabe? Interfere na minha perspicácia, até com as análises de casos ou com o desenvolvimento de projetos, né, no corporativo e tal. Então, eu tô nessa fase agora que eu preciso de uma semana de sol e off. Então, tô me organizando para isso. Não pensar em nada, né? Pensar em nada, porque isso o Hegel falava, né, na filosofia, tanto que Domenico de Masi escreveu depois o Ócio Criativo, que nós temos a necessidade humana, biológica, fisiológica, de parar. Jesus Cristo parou no 7º dia. E a gente quer ficar 7 de 7. Verdade. Eu ouvi dizer que quando nós saímos de férias, nós precisamos de pelo menos 2 dias, né? 7 dias. 7 dias? Nosso aparelho neurológico precisa de 7 dias. Não, mas para você entender que você tá off, 7? Você podem agora, a partir de agora, 15 dias de férias. Vocês e nossos ouvintes observarem como leva mais ou menos uma semana para afastar os pensamentos sobre o trabalho. Sim, uma semana. Assim, dá uma olhada no celular, assim, quer dar uma olhada no e-mail. Daí dá uma semana, parece que dá aquela... Tanto que quando voltam de férias, falam, nossa, agora que engrenou, Voltar eu voltei. difícil. Agora que engrenou as férias. Que é 7, 14 e 21, que são os cortes neurológicos, né? Entendi. Exato. Às vezes, sabe, fica de 21 de férias, não adiantou nada também. Precisa de férias das férias. Das férias. Mas as férias não precisam chegar para que a gente faça esses descansos. A gente pode fazer esses descansos, por exemplo, já entrando um pouco sobre as medidas para vencer um burnout, tendo especialmente momentos de diversão. Ninguém considera isso quando a gente fala em descanso. A gente fala em dormir, fazer nada e ficar vendo Netflix. Mas e a diversão? Dar risada, sabe aquela gargalhada boa? Eu me divirto. Né? Tão bom, isso torna a vida mais leve, né? Então, sentar com uma pessoa querida, bater um papo, sem ter pressa, toma um cafezinho, um chá, aquilo que gostar. Eu adoro, por exemplo, assim, se eu posso estar com a minha família sem ter pressa, ou se eu posso ter um encontro com alguém que eu gosto de ter troca, fazer as coisas sem pressa. E se divertir, dar risada, leve, né? Eu acho que é sobre isso, sabia? É o fazer sem pressa. Sem pressa, porque ele é mais leve. Você quem trabalha corre o tempo todo. O tempo todo. É por isso que ela diz no Correio Brasiliense, se eu não me engano, o jornal que ela fala. Estamos exaustos e correndo. Correndo e exaustos. Né? É uma psicóloga até que escreveu essa crônica. E é bem isso, a gente tá exausto, mas a gente continua correndo, sabe? Continua remando. Né? Eu tenho falado muito com o time sobre a gente tende a querer fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Hoje eu tenho um monte de coisas para fazer. Eu falo assim, a gente precisa aprender a olhar o que realmente é prioridade, o que pode ser deixado... O que é importante e o que é urgente, dia, né? Exato. E com isso você se cobra menos. E aí executar por partes. Dentro da administração tem um jargão, talvez você saiba, que é POC3. Não lembro. Planejamento, organização, comando, controle e coordenação. POC3, né? A gente deveria fazer isso com a nossa vida. A gente se organiza mais para o churrasco de domingo do que para a vida. Para o dia a dia. Hoje é o grande dia. Mas o que tem de importante? Eu tô viva. Então hoje vai ser o meu melhor dia. Não no sentido de eu vou fazer tudo. Mas eu vou estar presente em tudo. Com planejamento, com organização, com controle, comando e coordenação. O que eu quero dizer com isso? Eu vou separar o que é importante do que é urgente. O tempo que eu vou me dedicar a cada tarefa, vou mensurar. Vou ter o tempo para respirar e vou reorganizar, recoordenar se for necessário. E eu vou terminar um dia produtivo porque eu fiz as coisas no tempo certo. Aí a tendência de querer fazer tudo de uma vez só é fazer nada.
É verdade. Porque eu passo um tempão pegando tudo que está acontecendo e não olho para minha lista de planejamento ali, porque eu me organizei, né? Isso vai desde eu sair de casa para o mercado, que caminho eu pego. Eu tenho um carro elétrico, então agora eu penso assim, que mercado tem carregador? Enquanto eu deixo o carro lá carregando, eu já posso dar uma corrida, eu volto da corrida, já faço as minhas compras, aí o carro já carregou, né? Porque não é igual colocar gasolina, que você vai lá, bota a gasolina e sai. E no meu prédio não tem carregador, e aí volto para casa e me organizo. Então, todas as coisas elas podem se tornar eficientes se existe um planejamento e uma organização. Não precisa ser rígida. Ai, mas eu não vou mudar meu planejamento. Não, ela pode e deve ser flexível. Mas aí eu tenho uma visão geral do todo que me traz um respiro. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho já feito e eu sei o que eu posso deixar para amanhã. E também, além de se divertir, que seria uma das coisas, planejar, se organizar, é esvaziar essa mente que é barulhenta, né? Então, talvez ter um papel, fazer uma escrita intuitiva, terminou o dia, já deixar organizado o que vai fazer no próximo dia, dentro ali de um checklist, alguma coisa assim, para poder sair da empresa, fechar, bater o cartão, fechar a portinha, a gaveta, trancar e poder viver a mãe, o pai, o irmão, a filha, o namorado, quem quer que você vai viver no próximo momento. É muito difícil a gente falar dessas pausas quando a gente vive num momento que a tecnologia coloca muita velocidade nas coisas, né? E faz com que a gente tenha que fazer tudo ao mesmo tempo e rapidamente. E eu também faço isso. Eu tô falando com um, já tô respondendo no celular, mas eu tenho procurado cada vez mais exercitar esse apreciar da vida, né? Esse calma, deixa eu fazer uma coisa por vez, que aí a entrega traz a eficiência. É que eu acho que o mundo hoje em dia, a sociedade ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque nenhuma dessas coisas é segura o suficiente para elas permanecerem em uma só. Então, eu vou trabalhar nessa empresa, mas também vou fazer um freelance, mas também vou fazer o digital, porque se me demitirem na empresa, eu tenho os dois. E vai acontecendo isso. Então, vai aumentando cada vez mais e as pessoas, elas não têm esse autocuidado, né? E por que ter plano B, C e D, né? Exatamente. Mas é realmente isso, porque não tem falta esse amor próprio de que tá tudo bem, às vezes não está tudo bem. Então, eu fui demitida, tá tudo bem. O que eu posso mudar em relação a isso? O que talvez tenha ocasionado para que isso tenha acontecido, que eu posso melhorar no meu próximo emprego? Nesse meio tempo, o que eu posso fazer? Faço um curso, posso fazer um trabalho que não tem nada a ver com a minha profissão. Então, é realmente se reinventar, mas é a questão de você se amar tanto, de você saber que tá tudo bem aquilo ter acontecido, e não ficar se autocobrando e se martirizando por algo que é rotina, é normal. Pode acontecer, né? Exatamente. E aí é uma questão de lidar com o fracasso também, e com a perda, né? E com a angústia, com a dor. Porque, se veja, isso que a Luísa fala me traz muito exatamente esse senso de sobrevivência. Eu tenho que ter uma cesta de soluções, um plano A, B, C e D, porque eu tô exausta, eu preciso garantir o meu sustento, a minha sobrevivência. E aí eu não posso ficar um espaço de tempo procurando outra oportunidade. Eu tenho que ter já uma alternativa. Imediata, né? O imediatismo, eu acho. Porque no meu tempo a gente tinha que esperar uma semana para falar com a pessoa. Ela viajava e tinha que esperar ela voltar. Meu pai trabalhava plantão de 48, 24, 32, era uma confusão. Eu tinha que esperar ele voltar para saber dele. Não tinha como mandar uma mensagem, agora mandar um automático. WhatsApp. Agora, a pessoa não me responde, eu já começo a ter palpitação. Né? Então, essa necessidade de ter plano A, B e C faz com que a mira no alvo se perca. Se eu pegar uma arma, mira laser, eu olhar, pega um sneakers desses, né? Snappers. Snipers. Meu inglês maravilhoso, como eu usei já com antecedência. Porque eu troco as palavras. Sneakers é o chocolate. Olha, poderia ver, a cabeça já tá no docinho da tarde. É o prazerzinho da tarde, né? Mas se pegar um atirador desses, né? Você vai ver que ele não tem absolutamente nada ao redor dele. Ele está com o foco no alvo. E o alvo é um fio laser vermelho que sai da arma até o alvo. Não está um chuveiro de opções. Então, a hora que ele atirar, vai exatamente aonde ele mirou. Não vai fazer um foguetório, né? Quase um réveillon. Porque ter isso de ter várias opções, você acaba não sendo 100% muito bom em todas elas. E aí vem a exaustão. E daí você fica muito exausto. Aí vem as doenças. Exatamente. Porque a exaustão também vem do pensamento acelerado em muitas coisas, né? Que a gente está tendo hoje
um cérebro que pensa demais, ele pensa em muitas coisas ao mesmo tempo e ele fica intoxicado. Então, até as pausas é também para ter um detox mental, né? Por isso que é super importante tentar ao máximo esvaziar essa mente. Então, a visão geral, a organização, o checklist, o autoconhecimento, o conhecimento de onde se está, com quem que eu estou lidando, tudo isso são fatores que auxiliam a ter um pouco mais de equilíbrio, vamos usar, que eu acho que é uma palavra que já se perdeu na sua essência, mas é o equilíbrio de se poder trafegar no desenvolvimento de uma carreira dentro das etapas que se fazem necessárias. Não adianta eu estar com 18 anos querendo ser CEO. Eu vou ter que atravessar a construção dessa carreira. Passar pelo processo. Isso, aos 18 anos eu nem poderia estar aqui, porque eu tinha pavor de falar em público. Então eu tive que viver o meu processo. Claro que é uma geração que vive hoje diferente, né? A Luísa hoje ela tem muito mais facilidade de falar em público do que eu tinha na idade dela, mas ela vem de um outro cenário também, né? Então, acho que basicamente é isso. E a gente, como cuidador, também paga o preço, ou como pessoas que trabalham com pessoas, o preço da empatia, que também leva para um burnout, mas um burnout emocional, não só mental e físico, que se chama fadiga por compaixão. E eu sou apaixonada por esse tema, porque é um tema que pouquíssimas pessoas falam sobre e que não é burnout, mas o burnout é um sintoma. Então, às vezes, a pessoa também está exausta de lidar com a dor do outro. E quando é que a gente percebe isso? Quando o que não é comum se passa a ser comum. Meu pai é enfermeiro há 30 e poucos anos. E no Covid, foi a primeira vez que eu vi ele se sensibilizar. Mas, ao mesmo tempo, ele dizia assim para mim, isso faz parte de viver. Se morrer, morreu. Se adoecer, mas ele se emocionou, se emocionava, assim. Aí teve um momento que eu vi que descongelou, porque entre a luta e a fuga existe o congelamento. Teve um momento que ele descongelou aquela emoção do é normal, isso é normal, É porque né? também entrava numa questão de que no Covid, se as pessoas morriam, os parentes não podiam estar lá. Foi muito Isso é triste. muito dolorido. Então, até que uma vez ele falou que tava muito cheio o UPA, que ele trabalhava, e ele mandou, acho que um áudio chorando, se emocionando pra gente, assim, que ele tinha uma paciente que tava no corredor. Uma senhora que tava no corredor, que ninguém ia ajudar ela, ajudavam os outros. Acho que ele foi tentar ajudar ela e ela já tava... E ele ficou muito sentido, porque ninguém podia fazer nada. Não podia nem ter enterro. Então, quem dirá ir no UPA visitar? Então, era bem complicado. Então, o preço que a gente paga de trabalhar com outras pessoas é o preço da empatia, de saber, eu sei o que você está sentindo, ou tentar chegar naquele lugar. E aquilo, às vezes, se torna tão pesado que eu tenho que entender tudo, né? Que eu também vou começando a deixar de sentir para dar conta de lidar com aquela situação. E o deixar de sentir vai colapsando esse nosso corpo, porque para algum lugar isso vai, esse sentimento ele vai, né? E aí começam a vir as somatizações, e aí começa a vir muita dor de cabeça, dor de estômago, doenças do aparelho respiratório, principalmente nessa parte superior do corpo, alergias, sabe? né? Alergias, porque passou do limite, né? Dermatites, bom, aí queda de cabelo, por aí vai, né? Insônia. A insônia é uma das primeiras, né? A insônia e intestino é uma das primeiras que acontece. São as doenças que eu falo que são as doenças do dia a dia que as pessoas elas já acham que é o normal delas. Eu tenho dor de cabeça. Eu lembro quando eu estava nessa empresa que eu trabalhei, de fazerem uma reunião para a gente doar sangue e perguntarem se tomava medicamento contínuo, né? E eu tinha lá 20 e qualquer coisa, não tomava nada de medicamento contínuo. E uma amiga minha falou, Neosaldina, conta. Porque ela tomava Neosaldina todos os dias. E não é normal isso. Não é normal aos 28 anos ter crise de labirintite dentro da empresa que você tá. Isso é um nível altíssimo de estresse, né? Mas quando a gente lida com a dor do outro, e aí vale muito para psicólogos, para médicos, para advogados, para contadores, que trabalham muito mais próximo com a intimidade e com a base de sustentação daquele indivíduo enquanto social, isso fica muito mais delicado. Então, as pessoas começam a ter essas doenças que não são normais, mas tratam com normalidade e começam a fazer uso de medicação com muita frequência. São duas coisas que chamam muito a atenção. E aí o tratamento, ele vai tanto para o burnout quanto para a fadiga por compaixão, vai partir principalmente de ir para a natureza, que pode ser através do esporte, que é muito bem-vindo, porque ali no esporte você pode fazer sozinho, mas o melhor é que se faça em grupo.
para que você tenha essas trocas com outras pessoas, esse tempo ali de qualidade, que você pode fazer algo para você, por você. Porque o esporte, ele tem alguns fundamentos que ajudam muito no processo terapêutico, que é contato com a natureza, uma espécie de meditação ativa, porque você fica ali com você mesmo, né? Às vezes correndo, um boxe, um funcional. Pode ser a atividade Ele física que se for. descobriu no esporte. Na academia. Muito poderoso, Descobri. né? Nossa. Você trabalha a respiração, porque é muito importante mudar o padrão respiratório, Sim. porque o nível de estresse muda muito, o padrão respiratório ele fica mais curto, logo a gente oxigena menos. Se a gente oxigena menos, o nosso corpo circula com menos qualidade, as toxinas ficam mais paradas, e toxina parada é igual a patologia. Então, no esporte muda o padrão respiratório, você está em contato com a natureza, você está em contato com outras pessoas, você consegue ter um pouco de silêncio mental, você consegue trabalhar foco de atenção, porque afinal de contas você está ali tentando acomodar teu corpo naquele estímulo. Melhora a estrutura corporal. Melhora a estrutura. Melhora o sono. Aí muda a estética, faz produção de neurotransmissores bons, muda a estética, também traz um pouco mais de estímulo, né, de autoestima. Então, são tantas coisas que para mim, é prescrição. Vai fazer esporte. Qualquer um. Dança, pilates, academia, caminhar na rua, de preferência em grupo. Dependendo do caso, vai fazer esporte que você tenha que cansar muito. Tiro de corrida, crossfit, qualquer coisa dessas que tenha que... O meu filho tem indicação para esporte por conta do autismo, e ele toma uma medicação que o médico me falou, se ele fizer uma partida de futebol, equivale a esse comprimido que ele está tomando. Olha o poder disso. Sim. Olha o poder disso. Então, se a pessoa está sofrendo com insônia, está sofrendo com doenças comuns, que, né, eu acho que a gente não tem que normalizar o que não é normal, a gente não veio para essa existência, para esse sofrimento. A gente veio a serviço, para uma série de serviços, então, assim, se eu estou adoecendo, eu vou olhar para isso e vou tentar mudar os meus padrões, né? Padrão não se muda vendo, se muda vivendo. Então, conforme o estímulo que eu recebo, eu preciso aprender a fazer escolhas diferentes, porque as mesmas, se eu fizer, eu vou para o mesmo lugar. Né? Então, eu preciso ter essa perspicácia comigo mesma de dizer, não vou me colocar nisso de novo. Sim. Vou mudar. Então, eu gosto muito da primeira prescrição ser o esporte. Engraçado, você falou assim, faz de melhor em grupo, né? Mas daí eu sempre coloco assim, a importância de realmente a gente se conhecer. Eu gosto de ir pra academia. Eu me descobri na academia, na realidade, porque eu sempre fiquei 11 anos sedentária, né? E eu gosto de ir porque é o meu momento sozinha. Que é o teu tempo, né? Porque a minha cabeça, ela tá sempre pensando nos outros. Então, ali, enquanto eu tô com o meu fone de ouvido, ouvindo a minha música, me concentrando no peso que eu tenho que levantar, eu tô pensando em mim. Eu não tô pensando em mais ninguém. Ótimo. Não tem ninguém falando na minha cabeça, não tem ninguém me perguntando nada. Então, aquele é o meu momento. Talvez pra mim... Pra você funciona super bem. Exatamente, né? Pra mim funciona super bem. Mas você bem. tem um compromisso numa outra instituição. Sim. Que também te move a ir pra esse esporte, certo? Sim. O grupo leva. Quando eu falo em grupo é porque o bando leva, né? Então, eu faço triatlon. Eu agora tô numa baixa, mas quando eu percebo que eu tô dando aquela desanimadinha, eu já vou fazer uma corrida com eles, já vou fazer um pedal com eles, porque daí, se eu tô com aquela preguicinha, vou me contar histórias aqui, pra quê e tal. Tô no bando. Às vezes, o grupo é você estar numa instituição lá, numa academia, você ter um compromisso anual, uma mensalidade. Então, o grupo, ele vem com esse quesito, né, de se eu não vou por mim, eu vou pelo outro. Uhum. Ou eu vou pelo compromisso que eu fiz com o outro. Sim. Eu funciono assim. São estratégias. Se eu tiver compromisso, eu vou. São estratégias para nós mesmas nos colocarmos naquilo que é importante para nós, né? Sim. É aquilo, eu não posso comer chocolate, eu não vou ter isso na minha gaveta. Eu vou tirar da frente, não é? Se você não poder, vai ter. Você vai ter. Isso, vai ter. É que a Luísa tem o ritual dela do dia a dia, né? Que é almoço e chocolatinho. A minha gaveta é cheia. Eu tenho um estoque, assim. A Esses dias você chegou lá. Esses dias eu fui lá e falei, você não tem o Você docinho? não tem docinho? Eu falei, qual que você tá. quer? Abri a Ela sempre gaveta, tem. falei, toma esse aqui eu não vou comer. Ainda me dá o que não quer. É que você vai Parece que a gente tem filho. Eu, hein? Eu acho que as pessoas precisam ter mais ação, né? Se autoanalisarem também. Então, antes de sair, né? Buscar ajuda, ajuda. Fragilizar, não ter medo de dizer eu estou precisando de auxílio. E não deixar crescer tanto, né? Então, comecei a ter muita dor de cabeça, comecei a ter muita azia. Além de tratar
a causa ali, né? O porquê que eu tô sentindo isso, procurar o que externamente está contribuindo. E às vezes tomar decisões difíceis, né? Conversas difíceis, vida mais fácil, dizem, não é? Então, às vezes eu tenho que tomar uma decisão sobre não estar mais naquilo, ou sobre não desenvolver mais aquela atividade, ou sobre pedir ajuda, olha, tá pesado para mim, será que dá para remanejar esse tipo de coisa que eu tô fazendo? Né? Não se colocar tão à prova, tão no limite, tão na síndrome do homem de aço, da Mulher Maravilha, E né? entender assim, o mercado tá cheio de oportunidades, né? Tem. Se não dá de um lado, dá do outro, e só acaba quando termina. Exatamente. Então, às vezes fica naquele sofrimento, a gente se permite estar num sofrimento, num relacionamento abusivo, num relacionamento profissional abusivo, muitas vezes. É algo que eu falo, 3 dias você acordou e fala assim, eu vou ter que ir para esse lugar, já não vá mais. Porque já... Tenha coragem de tomar decisões na vida e viver o processo. E daí depois é tão libertador. Eu falo por mim, assim, quando eu me divorciei no meu primeiro casamento, parece que eu renasci, parece que eu tinha acabado de nascer de novo. Voltou-se a Uma si, semana né? depois, voltei. Eu não conseguia assistir uma série. Eu lembro que eu fiz algumas amizades com mulheres também que estavam naquele mesmo processo. Ah, você assistiu tal série? Eu não sabia nem o que era Netflix, porque eu não conseguia ficar parada. E eu tinha que ter a minha casa cheia. Então, todo dia... Só que daí, quando eu fui fazer minhas análises, né? E aí eu voltei, desde pequena. Eu era assim. Eu lembro que eu chamava minhas amigas na juventude. Vamos sair, eu pago pra você. Olha lá. Vamos. Então, isso não veio daquele momento. Já era muito Talvez você tenha até antigo. caído nessa relação, porque esse era o teu universo familiar. Foi. Né, que já veio lá da tua estrutura familiar também, né? E daí, com a hipnose, eu identifiquei isso. Porque eu continuei tantos anos naquele casamento infeliz? Porque foi o único que não me abandonou. Porque a minha mãe havia me abandonado, meu primeiro namorado me abandonou, e ele não. Então, e eu já tinha, com o amadurecimento, no final ali, eu já entendia que eu tinha só um corpo presente. Eu não tinha um marido, um parceiro, um companheiro, porque tudo eu que cuidava. Ele já havia te abandonado também. Já, só que o corpo não, então ele estava ali. A fachada, né? Tava ali ainda. E aí é isso, vivendo o padrão para mudá-lo. Não, isso não funciona mais para mim. Né? E eu só entendi tudo isso porque eu fui buscar ajuda psicológica, terapêutica, né? Terapêutica. Seja qual linha for, né? Não existe um jeito, o melhor jeito. Qual que você acha que é o melhor? Não tem o melhor. O melhor é aquele que funciona para você. Sim. Exato. Se você acha que tirar tarô funciona, tira tarô. Se você acha que ir na benzedeira funciona, vai na benzedeira. Mas também eu vou adorar atender essa pessoa que buscar auxílio. E cuidei do espiritual também, né? Isso é um outro ponto. A espiritualidade é muito importante para sair de qualquer situação que te coloque fora dos seus limites possíveis, né? E a espiritualidade é diferente da religião. Ela é diferente da religião. A religião, ela é o meio que te faz a conexão com a tua espiritualidade. Sim. Que a espiritualidade é você entrar em contato com o que você tem de mais divino dentro de você. De mais sagrado dentro de você. Tem a ver com o teu propósito, com o teu sentido de vida, com o que há de melhor, com aquilo que você mais almeja, com aquilo que você tem de mais potencial dentro de si não está sendo utilizado. É tomar posse de quem eu sou na minha potência máxima. Não sendo arrogante nem nada, mas tendo os pés no chão de saber, não, peraí, isso aqui tá quebrando a minha ética, meu quadrado moral. Não posso permitir, né? Sim. E a religião, ela é meio para isso. E outra coisa que eu penso também, você falou sobre o outro, né? O que aquele outro está influenciando. E muitas vezes a gente não consegue pôr limite no outro. Seja a mãe, seja o filho, seja o esposo. Às vezes você entender que aquela amizade já não faz mais sentido, ter aquela pessoa do seu lado, porque aquela pessoa te faz mal. Então, esses dias eu conversando com uma amiga, eu falei, por que você permite que os filhos façam isso com você? Né? Então, eu lembro quando eu dei o basta, não é porque é minha família que eu tenho que aceitar tudo que eles fazem para mim.
E ali eu comecei Aliás, é a pôr porque é a limites. sua família que você pode pôr limites. Exato. Porque se eles te amam incondicionalmente... E aquele sofrimento que você falou que o outro causa em você. Porque assim, por que pra Renata dá tudo certo? Tem esse pensamento dentro da minha Então, família. ela que traga, que forneça, né? Aí é como se eu tenho a solução para todos os problemas. E eu não tenho, muitas vezes. Né? Mas os meus problemas, eu vou buscar a solução. E você pode fazer o mesmo. É bem Né? isso. Eu, inclusive, são alguns pilares, assim, que eu coloco muito na minha vida. Então, justamente para não chegar no fundo do poço, que nem já aconteceu algumas vezes, de atacar alergia, etc. Então, o primeiro é o clássico do autoconhecimento, que entra isso exatamente que você falou. Então, aquela pessoa está fazendo isso comigo, todo mundo vê que é errado, eu não tô vendo. Então, eu preciso entender o que tá acontecendo, quais são os meus limites, quais são os meus princípios, o que eu acredito, que eu não acredito, que aquela pessoa não faz parte mais da minha vida. Então, você se conhecer é o maior pilar que tem que ter. Você tem que entender o que é importante, o que não é importante para você. E a outra coisa é que, se você tá em alguma empresa, isso foi um conhecido meu que falou para mim, que às vezes, por mais que você precise, o dinheiro não é importante nessas horas. Então, tá fazendo você ficar doente? Não importa. O dinheiro não é importante. Isso é pra relacionamento. O amor não é tudo. Eu amo muito ele. Não é só isso. Precisa de mais. Tem que ter admiração, tem que ter respeito, tem que ter tudo. E não dá pra amar o outro mais do que a si mesma, né? Exatamente. Isso não é uma relação que seja construtiva. Se não tem ganhos unilaterais, né? Só fica de um lado. Não faz muito sentido na minha cabeça. Tem um colega que ele disse, custa a tua paz, custa caro demais. E aí, sem melindrar, né? Sem vitimismo, sem olhar mesmo com muita autenticidade sobre o quanto eu estou oferecendo, o quanto eu estou recebendo, e buscar relações que sejam mais temperadas nesse aspecto. Que tenha um equilíbrio. Que sejam mais neutralizadas, mais polarizadas nisso, de que existe uma troca. Essa pessoa, ela tá caminhando comigo, às vezes ela tá um pouco mais na frente, às vezes eu tô um pouco mais na frente, um vai puxando o outro, um vai ajudando o outro, um vai apoiando o outro. Parceria, agora, né? quando o outro vai te apagando, algo de muito ruim, de muito errado tá aí, né? Sim. A Luz é muito boa nisso. Eu acho que uma das coisas que eu percebi nela ao longo da vida dela, a vidinha, né, filha? Ela tem um senso ético muito grande, tá? Se posiciona muito bem. Paga os preços, né? Mas eu defendo o que eu acredito. Ela defende que ela é muito mais corajosa do que eu era na idade dela. Eu acho que nós fomos muito mais... Eu fui muito mais calada pela minha família do que ela foi por mim e pelo pai dela. Então, ela sempre teve esse espaço em casa de expressão, com todo o respeito que cabe a uma filha para uma mãe, porque existe uma hierarquia dentro de casa. Sim, né? Um certo limite. Mas sempre teve, tanto ela quanto a minha outra filha, elas têm esse espaço de conversar comigo sobre as coisas, de ter orientação, de respeito sobre, hoje eu não tô legal, ou eu não gosto disso que você gosta, que eu queira, né? Como a própria escolha profissional dela. Se isso realmente faz sentido para você, minha filha, vai. Hoje aí é uma grande parceira profissional, mas teve espaço de acolhimento e desenvolvimento. Então, esse lugar seguro. E as relações não são isso? Eu saber que eu tenho um refúgio, né, dentro de casa, na empresa que eu estou me desenvolvendo, de eu poder falar com o meu gestor e dizer, olha, eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade, hoje eu estou com um problema familiar, está impactando. Você evita muita coisa. Sim. Né? Se você tiver a gentileza de assumir as próprias fragilidades, porque isso exige muita força e muita coragem. Eu não consigo, né? Sim. Exatamente. E aproveitar, acho que tem que marcar um segundo, né? Porque é um assunto muito... Eu adoro, eu acho que as pessoas... a gente pode ajudar muitas pessoas a identificarem. Então, deixa uma mensagem para o público que vai nos assistir, né? Um conselho, o que vocês quiserem. Eu acho que o maior conselho eu, pessoalmente, posso dar começou a incomodar. Não tô dormindo direito. Tá me doendo aqui, não sei ali. Para uma hora ali, começa a entender o que tá acontecendo dentro de você pra tá ocasionando aquilo. Então, eu faço isso, né? Então, tá com a minha dermatite, tá. O que tá acontecendo é que a minha ansiedade tá atacada. Tem alguma coisa que eu não tô vendo. Também. Na hora que eu descubro, eu tiro assim, com a mão. E não acontece mais. Então, pra mim, essa é a maior dica que eu dou, assim. E dou pra todo mundo mesmo. Que bom. Buda diz que o melhor costume é o costume de mudar o mau costume.
Então, se eu estou habituado a ir para um lugar na minha vida que não está sendo próspero, seja nas minhas relações, seja no meu profissional, seja no meu corpo, no meu cuidado, na minha saúde, na minha mente, está na hora de mudar o costume. Está na hora de mudar o hábito. E toda mudança de hábito exige muito do mesmo. É uma decisão, não é uma dieta, não é um mês, não é 2 meses, não é um campeonato que eu vou treinar por um período para aquele campeonato. É um novo existir. É um estilo de vida. Escolha esse lugar que você quer estar e comece a funcionar desse jeito, como se você já tivesse chego nesse lugar. Eu quero ser um grande profissional, eu vou me colocar como grande profissional. Eu vou ser ético, eu vou ser pontual, eu vou fazer com qualidade, eu vou formalizar, eu vou entregar. Porque quando eu chegar lá naquele lugar, eu já sei fazer. Olha que fácil. Olha só. Eu já comecei desde o primeiro dia. E não ter medo das mudanças, né? Elas sempre vêm pro bem, sempre vêm pro bem. Então, o melhor costume é mudar o mau costume. Muito bom, meninas. Muito obrigada. Foi uma troca incrível. Tenho certeza aí que a gente vai atingir alguns corações. Obrigada. Obrigada a vocês Feliz pelo de- convite. É maravilhoso de nos colocar aqui. Quero convidar os ouvintes também para seguirem o nosso podcast, é o Senta, que lá vem Papo Bom. No Instagram, Senta Podcast. Nós também falamos um pouco de psicologia, de história de vida, histórias que Ótimo. inspiram de maneira geral, né? Nossos convidados trazem as suas experiências. E o nosso @, né? Karina Reis Psi, Luísa Camargo. A gente está sempre falando de psicologia e bem-estar por lá. Maravilhoso. Sigam lá, pessoal. E para vocês que ficaram conosco até aqui, muito obrigada. Espero que tenham gostado. Sigam a RHF Matriz, RHF Talentos Matriz no Instagram, Renata Freires Oficial. Elis da RHF. E busque também na sua região uma unidade da RHF para você acompanhar as nossas vagas. Um abraço.